Mas vamos lá, povo. Let's go, let's go, let's go. Fila pequenininha. Fila um pouco menor hoje porque esses vídeos estão sendo gravados no intervalo entre os jogos de Palmeiras e Botafogo e Benfica e Chelsea. Que coincidência ele com a camisa do Benfica? Será, Kaká? Será que você tá me dando spoiler de quem vai ganhar? Let's go, gente. Pera aí. Pokémons falam? Desde o Meowth ter aberto a boca pela primeira vez no anime, o assunto de Pokémon que fala a língua dos humanos no mundo da franquia é um questionamento comum das pessoas que jogam esses seus jogos. Ainda mais que o mundo do Ash que vemos no desenho é bem separado em muitos aspectos do mundo dos jogos. Mas quanto a esse tópico, a essa ideia, tem um Pokémon que de cara quebra não só a dúvida, mas até a quarta parede, sobre se os monstrinhos são capazes de falar a língua selecionada no jogo ou não. Dito isso, não é só o Chatote que fala a língua humana. Claro, Chatote é sempre lembrado, afinal, Chatter, o seu golpe particular, era possível fazê-lo repetir qualquer coisa dita no microfone do seu DS. E por isso, usar esse golpe foi banido de torneios oficiais por causa de pessoas que não sabiam se comportar. Mas isso é uma quebra da quarta parede misturado com a ideia de gameplay de você falando algo pra ele e ele usando isso pra atacar o Pokémon oponente, ficando confuso exatamente por ser um Pokémon falante atacando o outro. Mas Chatote não é o único. Algumas vezes vemos nos jogos Pokémon falando normalmente através de coisas diferentes. Em Diamante, Pérola e Platino, além de Brilliant Diamond e Shining Pearl, durante o evento do Darkrai, a gente fala com um personagem dentro da pousada do porto, lugar esse que te leva até a Ilha da Lua Nova. Esse personagem em si fala com você durante a sua estadia, e pelo fato desse personagem sumir completamente depois de enfrentar o mítico, provavelmente essa pessoa nunca existiu, sendo apenas uma ilusão criada pelo próprio Pokémon sombrio para se comunicar com a gente. E essa tipagem, inclusive, repete esse tipo de poder em Pokémon Black 2 e White 2. Quando um mochileiro viajante passeando pela Floresta dos Perdidos e Solitários te entrega o TM-95 Snarl, antes de dissipar essa sua ilusão e mostrar que aquela pessoa era na verdade o Pokémon Zoroark. Mas essa não é a única vez que acontece algo do tipo nesses jogos. Claro, o Pokémon das ilusões fazer uma ilusão imitando o humano era de se esperar, mas durante seus trabalhos no PokéStar Studios, em 2 filmes diferentes você vê 2 Pokémon falantes, um Smeargle na série Amor e Batalhas, e um Ledian na série Viajante do Portão do Tempo, coisas que nenhum de vocês nunca veriam, porque quem faz o PokéStar Studios? Mas agora falando de coisas que existem, em Alola, temos várias vezes a interação humana com Pokémon entendendo e falando com a gente. Primeiro porque a Pokédex falante Rotom não cala a boca por um segundo, coisa que a gente já deveria estranhar, já que ele é um Pokémon. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Completas, às vezes até mais complexas que vocês aí nos comentários conseguem fazer. Porra. E é um Pokémon. Isso acontecer só agora na 7ª geração, junto à criação do Rotom Phone, que junto às formas do mesmo Pokémon, mostram que seu aprendizado é conectado ao que ele está possuindo, aprendendo golpes de tipos específicos conectados aos tais eletrodomésticos, e aqui aprendendo a falar por causa da internet, o que significa que o Rotom tem acesso a toda a internet do mundo Pokémon, implicando que ele já viu o Twitter, o Instagram, o TikTok no próprio universo. Inclusive me sigam nessas mesmas redes sociais, @kkcreds em todas elas. Em Alola ainda temos 3 outros casos. Mimikyu na Ether House avisa o jogador que vai amaldiçoá-lo. Muito convidativo. Um Oranguru na loja de Koni Koni fala pro player Good do it. Good do it. Que em português, vai fazer. Que tem a ver com seu golpe particular, Instruct, que dá instruções. Genial. E o mais importante, Tapu Koko. Ele fala com o player diretamente pelo Z-Ring quando você zera Sun Moon, o chamando pra luta, sendo a batalha final dos jogos. Mas isso é interessante porque traz à tona um grupo de Pokémon importantes, lendários e míticos. Tapu Koko não é o único Pokémon desse grupo que é capaz de compreender e se comunicar diretamente com humanos. Só que por que o nome desse Pokémon é Tapacoco se ele tá deixando o coco dele destampado? Me responda aí, chat. O coco dele claramente tá destampado, pô. aqui é de uma forma diferente. O que nós vimos até agora foram Pokémon capazes de se comunicar.
realmente falar como humanos. Esse grupo agora são Pokémon que via magia conseguem telepaticamente fazer você entender o que eles estão latindo, miando, gritando. Tapu Koko consegue conversar telepaticamente, falando diretamente o que quer pro jogador, mas parece uma forma mais rudimentar de conversação. O mesmo acontece em Legends Arceus com Dialga e Palkia, esses que conversam diretamente com Adaman e Irida. E pela forma que ambos falam, os dois personagens, os lendários estão simplesmente gritando palavras quase que de forma traduzida automaticamente, sendo algo mais difícil de entender. É um belo contraste ao trio dos deuses do lago, que são os 3 Pokémon que também falam telepaticamente, mas de uma forma bem mais conjugada. Imagina a diferença entre tentar entender a língua dita por franceses e trogloditas. Ambas são difíceis, mas uma é muito mais bem conjugada, que no caso é a dos trogloditas. E isso tudo é diferente do próprio Arceus, que ele telepaticamente fala com você, mas com uma capacidade conversativa bem mais clara e humana no seu jogo Pokémon Legends Arceus. Lá, inclusive, ele fala com um inglês arcaico, um inglês antigo até para os ingleses, o que mostra algo interessante do seu ponto de vista, que não é uma tradução telepática direta, senão ele estaria falando no inglês que você entenderia facilmente, e ele fala diretamente com você. Ele sabe a língua que ele está falando, e seu dialeto arcaico é um grande exemplo de como um Pokémon milenar que existe desde o começo de tudo vê o tempo. Esse tópico todo a gente aborda no vídeo explicando por que existem treinadores de Pokémon lendários, mas, simplificando, a gente, na nossa língua, por exemplo, vê todas nossas diferenças regionais como culturas próprias, já que nós vivemos poucos anos de vida, em média uns 70, mas para ele, tudo desde o começo da Inglaterra até hoje é a mesma coisa. O tempo passa diferente para aqueles que vivem mais e mais de verdade. É só comparar a forma que Arceus vê línguas com o Calyrex, que usa o Peony para comunicar, usando esse treinador e o seu acervo linguístico através da telepatia para se comunicar com o jogador durante a sua história. Isso porque ele tá, tal qual o Rotom, usando um meio de aprendizado externo para se comunicar com o outro. No caso aqui, o cérebro do pai do ano, que é o Peony. E ainda tem mais um lendário, Latias. Mas no seu caso, nunca vimos isso acontecer. E, claro, gente, olha só, eu tô falando dos jogos, eu tô só relembrando vocês, tô falando dos jogos. Aqui a gente só fala dos jogos. O anime, o filme, não importa muito. Lá aconteceu tal, mas... Não é assim. Não é disso que a gente tá falando aqui. A única menção a isso acontecer nos jogos é na Pokédex, que pode ser um relato pessoal de quem escreveu, que é bem possível, mas sem ver e sem saber como foi feito, não dá pra gente explicar aqui. Com isso, Ninetales, Lapras, Lucario, Latios, Magearna, Poipole são outros que fazem parte desse agrupamento de Pokémon ditos pela Pokédex serem capazes de se comunicar com humanos de alguma forma, mas que não entenderemos a qual nível até vermos isso sendo explorado em algum jogo. Prática. O máximo que vimos, por exemplo, foi o Marowak Fantasma de Canto, onde Pokémon fala pra gente ir embora, onde o Pokémon em si fala pra gente ir embora. Mas quanto disso é entender e quanto disso é só saber que aquela palavra funciona pra fazer certa coisa? Isso porque, voltando pra Sword and Shield, lá no Hotel Window, um Honed nos dá boas-vindas a se aproximar. Mas isso é falar? No caso, existem Pokémon que provavelmente só aprenderam a repetir coisas. Entrando no último grupo aqui e no que aborda a parte mais interessante do vídeo. Animais que conseguem falar mais... Tipo, por exemplo, o cachorro, pô. Tem alguns cachorros que, tipo, obviamente não entendem o que a gente tá falando. Mas eles memorizam o som. E um som específico que indica que, tipo, eles vão sair de casa pra passear. Tá ligado? Pra sair de casa, pra ver outras coisas. Tem cachorro que memoriza o som de, tipo, tá na hora de comer, da comida, tá na hora de comer. Eles não sabem o que significa comer. Mas eles associam o som que o humano faz ao ato dele se alimentar. E ele se empolga com isso. E, tipo, tem estudos que comprovam isso. Tipo, repetirem algo, um barulho. Claro, os Pokémon do PokéStar Studios podem ser dublados
Ou então só tá repetindo algo que nem isso aqui, mas ninguém quer se aprofundar no PokéStar Studios pra saber. Então, aqui nesse grupo, nós temos 3 casos. O Chatotti mencionado previamente, o Dodo da Copycat e o Murkrow da equipe Rocket. Esses são os interessantes, pois abordam uma coisa que acontece no nosso mundo real. A capacidade de pássaros de copiarem os padrões de fala dos humanos por eles serem ótimos em copiar sons. Diferente de nós que temos uma laringe, o pássaro tem uma siringe que se contrai e se move para moldar o ar antes da sua traqueia, fazendo o que a nossa boca faz, imitando muito bem qualquer barulho já feito. Por isso que eles conseguem fazer coisas tipo isso. Mischief, can you say hello? Não. Good bird. Por serem animais que se comunicam com som, conseguir imitar uns aos outros e se reconhecerem é útil. Então, pássaros repetem barulho. Existem pássaros que nascem sabendo seus cantos inatos. Você já pensou no Ben TV? Por que todos eles sabem ver muito bem? E eu não sei nem se ele é um bom exemplo de canto inato. Só dei um exemplo. E tem aqueles que aprendem externamente a imitar barulhos que eles escutam. Como, por exemplo, o papagaio. Esse aqui é um péssimo exemplo, porque, no geral, não se imagina que eles têm a capacidade de entender o que cada palavra significa, e sim só repeti-las. Mas papagaio são mais complexos. Não necessariamente todos vão entender. Embora tiveram casos de papagaio que sabiam o que estavam falando. Mas aí é muito mais específico, sendo os papagaios um destaque em si. Por isso, o Chatotti em si, um Pokémon baseado nisso, tem o seu próprio golpe particular envolvendo tudo isso. Pássaros são legais, mas eu tenho medo deles. Ah, não. O cara tem medo de um passarinho. Mano, eu ia fazer uma piada tão idiota agora, mas deixa pra lá. Eu vou manter a minha mente pura. Eu vou manter a minha mente pura. Eu irei manter a minha mente pura. A minha dente é sacanagem. Enfim. E aí, Rui? É melhor me preservar, exatamente. Exatamente. Kaká tá se referindo a um caso do Brasil que traficantes ensinaram papagaios a avisar quando tem polícia por perto. Mas, então... É só questão de associação, pô. Da mesma forma que a gente viu ali naquele pequeno vídeo de uma moça que treinou um corvo pra repetir palavras, hello e coisas do tipo, tá ligado? Mas eu gostei desse vídeo nesse sentido de explicar certas partes da biologia real do nosso mundo, fazer essas comparações com alguns Pokémon do universo do jogo, né? Ele trazendo esse exemplo, esse tipo de vídeo eu gosto bastante com relação às propostas de conteúdo do Kaká, tá ligado? Mas enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia, até a próxima, eu fui, tchau, tchau.